Olá a todos, aqui estamos com a nossa playlist de dúvidas deste canal do Instituto Newton C. Braga. Estou aqui para tirar mais uma vez as dúvidas dos nossos leitores que foram selecionadas na nossa enorme quantidade que temos recebido ao longo do tempo, que vocês podem perceber pelo número das dúvidas quando eu indico a posição dela lá no nosso site, para você fazer uma consulta escrita e eventualmente imprimir e utilizar em algum trabalho. O assunto escolhido no vídeo de hoje, na nossa playlist, é multímetro. Se existe um instrumento que é útil, está aí o multímetro. Mas se existe um instrumento que traz muitas dúvidas aos usuários, está aí, é o multímetro. Então, nesse nosso canal, aqui na nossa playlist sobre dúvidas, nós vamos falar neste vídeo hoje sobre multímetro. A primeira dúvida que aparece com o número 717 vem de um leitor que nos pergunta: eu vi num vídeo a utilização do multímetro tipo alicate capaz de medir corrente sem a necessidade de um contato. Não existiria um multímetro que pudesse medir resistências e tensões sem a necessidade de a gente encostar no circuito ou no componente? Que bom seria, né? Porque para medir uma resistência no circuito, você tem que tirar pelo menos um terminal para que ele fique livre, senão a resistência do restante do circuito afeta a medida, né? E também seria muito mais prático, você não precisaria ficar encostando as pontas de prova, o que às vezes é um processo até trabalhoso se os terminais estão pouco acessíveis lá no circuito. Mas infelizmente ainda não inventaram esse tipo de multímetro. No caso do tipo alicate, ele se baseia na medida decorrente pelo campo magnético que ela produz. Mas uma resistência é um componente passivo, por exemplo. Como é que você vai medir uma resistência com um instrumento sem ter contato com ele? Induzindo talvez uma tensão nele através de um campo, e essa tensão vai gerar um campo de retorno, como faz, por exemplo, numa etiqueta de radioidentificação, numa RFID, né? Talvez a gente possa um dia, quem sabe, inventar um multímetro desse tipo. Se você inventar, certamente você vai ficar rico, né? Veja lá na dúvida 717 do nosso site mais sobre esse probleminha do multímetro de aproximação. Nós temos aqui uma dúvida de um outro leitor que também aparece com o número 717A lá no nosso site. Houve uma repetição de numeração, às vezes acontece, e nós temos uma quantidade enorme de artigos no nosso site. Eles superam aos 40 mil. E às vezes pequenas distrações, pequenos problemas fazem com que às vezes a gente repita um número, né? Então não é difícil às vezes vocês digitarem lá, artigo número 518 e aparecem dois. Olhem pelo nome, certo? Já facilita a seleção. Essa aparece com o número 717A, como a anterior. Teste de diodo com multímetro digital. Testei um diodo com multímetro digital medindo a continuidade no sentido direto e no sentido inverso, com a indicação que estava aberto. No entanto, no teste com o digital, ele indicou normal. E também tive que inverter as pontas de prova. Vejam que o modo de funcionamento do multímetro analógico ele é diferente do multímetro digital. O analógico aplica uma tensão relativamente alta no componente em teste e ele verifica a corrente. Então, isso depende da sensibilidade do indicador. Então, nas escalas mais altas, a tensão é um pouco mais alta, e assim você tem a possibilidade de medir correntes inversas com facilidade pelo movimento da agulha. No digital não acontece isso. No digital nós temos um sistema de integração da tensão através de um conversor analógico digital. Isso aí implica que as correntes envolvidas nos testes elas são muito baixas. E às vezes isso aí pode falsear, por exemplo, as indicações de fuga, principalmente em capacitores, né? Então, nem sempre o multímetro digital ele é seguro na hora que você mede uma tensão ou uma tensão muito baixa ou uma corrente muito baixa, principalmente uma corrente de fuga. Então, alguns multímetros digitais têm a função medidor de continuidade, que você justamente usa nessa hora, né, para verificar as fugas. Outra coisa, dúvida que nos envia, ela fala aqui do teste de fugas com o multímetro digital, que é justamente o que nós falamos, né? Fiz uma comparação enquanto o meu multímetro digital, meu multímetro analógico detecta fugas em diodos, o multímetro digital não consegue.
Então é justamente aquilo que eu falei. Nós temos aqui nossos canais, um canal com o uso do multímetro. E lá a gente deixa claro que os dois multímetros eles são excelentes quando você sabe usar. E existem coisas em que o multímetro analógico é melhor que o digital. Eu, pelo menos, prefiro o multímetro analógico quando eu vou fazer, por exemplo, um teste de capacitores. Porque aí, num teste de capacitor elevado, por exemplo, eu observo o movimento da agulha. E o multímetro digital não tem agulha. Você vê os números correrem. E às vezes dá a falsa impressão de que esse corrimento de números é uma estabilização da escala. E às vezes ele pode indicar alguma coisa, que você precisa ter muito cuidado, muita experiência para perceber. Então, assim, existem testes em que o multímetro analógico é melhor. Existem alguns tipos de multímetros digitais em que eles simulam uma escala analógica. Quer dizer, aos lados dos números que correm em cima, existe uma barrinha de pontos embaixo que ela corre, aumentando e diminuindo, como se fosse um ponteiro virtual. Então, existem multímetros que têm, vamos dizer, uma escala analógica virtual, apesar de serem digitais. São bons. Para esses, dá para você usar da mesma forma que o analógico nessas escalas em que o movimento do ponteiro ele é necessário para você ter uma melhor avaliação. Você tem uma descrição detalhada dessas perguntas na seção de dúvidas aqui na descrição do vídeo com os links para os artigos que estão lá no site, os artigos de dúvidas, né? Se você gostou, deixe o seu like, como sempre, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima.